Gente, então hoje a live vai ser sobre a nova rotulagem nutricional, ok? Eu quero deixar bem claro que nada disso está em vigor ainda. Algumas coisas podem mudar sim. A consulta pública não está mais aberta, ela já foi encerrada, então, na verdade, essa nova rotulagem nutricional já está se encaminhando para ser aprovada, ela já está nos últimos estágios, precisa só do ok da diretoria colegiada da Anvisa. A gente até achou que esse ok fosse sair no final do ano passado, teve uma reunião, a nova rotulagem nutricional estava na pauta da reunião, mas de última hora eles decidiram retirar e aí ficou para esse ano e ela não foi mais pautada. Mas eu acredito que isso deva acontecer em breve, que esse ano sai, né? É consulta pública 707 e 708, tá? São duas, porque uma é uma proposta de RDC e a outra é uma proposta de instrução normativa. Então é mais ou menos como se a RDC te dissesse o que fazer e a instrução normativa te dissesse como fazer. A instrução normativa, que é a consulta pública 708, ela é basicamente um monte de anexo. Então, a 707, que é a da RDC, te diz o que fazer e a 708 te diz como fazer. As duas são super importantes e são complementares, então a gente precisa olhar as duas. Tem bastante coisa acontecendo nessas duas consultas públicas, então uma série de coisas foram alteradas, coisas novas foram colocadas, mas por que eu não vou ficar batendo tanto nessas teclas? Porque as coisas ainda podem mudar, tá? Então, assim, eu não sei o que pode mudar, eu não sei se vai mudar, eu não sei se ela vai ser aprovada exatamente da forma como ela tá aqui, ou o que vai mudar, eu não tenho como saber. Mas os 3 pontos que eu escolhi para falar aqui são pontos que eu acredito que não sofram grandes alterações. E eu acho que são pontos muito importantes. Então, o que eu sempre digo? A gente não pode já sair aplicando o que está escrito aqui, a gente não pode dar isso como validado, como aceito já, mas a gente já pode ir estudando, a gente já pode ir se inteirando do que está acontecendo, a gente já pode ir entendendo quais são as alterações que estão por vir e porque nisso a gente já sai um pouco à frente, gente. Pelas mudanças que vão acontecer, absolutamente todas as empresas vão precisar de algum tipo de alteração. Todas. O que a gente tem hoje, nada vai se adequar, entendeu? Inclusive porque uma das coisas que eu quero falar aqui que eu acho importante é que os padrões da tabela nutricional vão mudar. Então, a forma de declarar a tabela nutricional vai mudar. Não vai ser mais igual ao que a gente tem hoje. Então, assim, todo mundo vai ter que se adequar. Então, o profissional que estiver na frente, o profissional que já estiver de olho nisso, que a hora que isso for aprovado já sabe do que se trata, já estudou, já entendeu as mudanças, ele vai sair muito na frente, porque vai ter muita demanda nesse sentido, tá? Bom, eu trabalho com consultoria, acredito que aqui todo mundo já saiba, e eu já tive propostas de trabalho para adequação de rotulagem nutricional. Essa mudança nem tá em vigor ainda e eu já tive algumas propostas, não foi uma nem duas, foram algumas propostas. E claro que eu não aceitei, né, porque não tá nada em vigor e eu não vou fazer nada que não esteja em vigor. Então, mas assim, já tem procura e a hora que isso for um fato concreto, essa procura vai ser muito maior. Então, estejam preparados. É o que eu falo, quem tá preparado sai na frente, né? Só quem tá preparado consegue agarrar as oportunidades. Mas vamos lá. O que eu quero falar aqui? Quais são os 3 pontos que eu acho super importante que a gente precisa estar alerta e já precisa começar a entender? Primeiro, as informações obrigatórias na tabela nutricional vão mudar. Segundo, como eu disse agora, os padrões da tabela nutricional vão mudar. E terceiro, que é o mais falado, mais comentado, a gente vai ter uma rotulagem nutricional frontal.
Então, esses 3 pontos eu acho difícil que sejam alterados, o que não quer dizer que eles não vão ser, mas eu acho bem difícil que sejam e são pontos importantes que a gente já pode começar a se familiarizar com eles, não é mesmo? Então, eu vou começar, gente, falando sobre as informações obrigatórias que vão mudar. Eu tô com as consultas públicas abertas aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado. Mas as informações obrigatórias vão mudar. Então, a gente vai ter mais informações na tabela nutricional. Hoje em dia, a gente tem 8 informações obrigatórias, certo? A gente tem valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibra e sódio. Então, temos 8. Agora, a gente vai precisar colocar mais 2 informações como obrigatórias também, que são açúcares totais e açúcares adicionados. Então, a gente vai ter que passar a declarar essas 2 informações de forma obrigatória. E aí, gente, fazendo um link com a live que a gente teve ontem aqui com a Marielle, que eu fiquei muito feliz que vocês gostaram tanto quanto eu. Açúcar é uma coisa mais difícil da gente estimar e é uma informação mais difícil da gente encontrar. Porque o valor energético, o valor de carboidratos, de proteínas, de gorduras, fibra e sódio, a gente acaba encontrando, por exemplo, na tabela TACO, na tabela do IBGE, mas açúcares, não. Então, é um ponto para a gente prestar atenção, porque a análise vai acontecer com mais frequência. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, agora, além desses 8, a gente vai ter que colocar açúcares totais e açúcares adicionados. Então, a gente vai passar a ter 10 informações obrigatórias na nossa tabela nutricional. E aí, aqui na consulta pública, eles definem também quais são os açúcares adicionados. Então, eu tenho aqui, que é uma mudança super interessante, porque vai muito naquela onda do não contém açúcares adicionados, da informação nutricional complementar, do que é considerado um açúcar adicionado hoje e do que vai ser considerado um açúcar adicionado daqui para frente, a hora que essa legislação for aprovada. Então, na consulta pública 707 mesmo, ali na parte onde tem as definições, que eu falo que são sempre importantes de serem checadas para a gente entender do que a legislação está falando, eles definem açúcares adicionados como todos os mono e disacarídeos adicionados durante o processo dos alimentos, certo? Ok, até aí é o que a gente tem hoje. Então, hoje açúcar adicionado por legislação são mono e disacarídeos adicionados. Só que lá na RDC 54 mesmo, um dos critérios para a gente poder falar que não contém açúcar adicionado é que a gente também não use nenhum alimento que tenha açúcar naturalmente e que seja usado para adoçar, né? Que é o caso, por exemplo, do mel. E aí aqui, o que está escrito ainda na definição de açúcar adicionado? Então, todos os monodisacarídeos adicionados durante o processo dos alimentos, incluindo aqueles oriundos da adição de açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodestrina. Então, olha aí, a malto vai passar a ser considerada assim açúcar adicionado. Outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com adição de qualquer um dos ingredientes anteriores. Então, talvez eu não adicione o açúcar em si como ingrediente, mas se eu tiver um ingrediente com açúcar adicionado, vai entrar aqui também na rotulagem nutricional. Com exceção dos polióis, dos açúcares adicionados consumidos pela fermentação, né, como é o caso do kombucha, por exemplo, ele tem açúcar, mas ele é consumido na fermentação lá do kombucha, né?
ou pelos escurecimentos não enzimáticos e dos açúcares naturalmente presentes em vegetais inteiros, em pedaços, em pó ou desidratados, e em polpas, purês, pastas, suco concentrado de vegetais. Então, esses açúcares naturais desses produtos não contam como açúcares adicionados. Mas a tão famosa maltodestrina, o mel, açúcar de beterraba, açúcar de coco, tudo isso vai ser considerado açúcar adicionado a partir de agora. E açúcares totais são todos os monodisacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, excluindo os polióis. Então, gente, eu vou ter que declarar duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu tiver um suco adoçado com açúcar, na parte dos açúcares totais eu vou contar esse açúcar que eu adicionei e o açúcar que tem no próprio suco naturalmente, lá que vem da fruta. E nos açúcares adicionados, daí eu vou declarar só a quantidade que eu coloquei, que eu adicionei. Então, eu vou ter que ter essas duas informações na tabela nutricional, sendo que hoje a gente não tem a obrigatoriedade de declarar açúcares, né? Assim, a não ser que a gente faça uma informação nutricional complementar sobre eles. E quando eu declaro, eu sempre declaro açúcares totais. Então, eu não declaro açúcares totais e adicionados, não, a gente não separa, a gente sempre declara totais. E agora vai ter essa separação e vai ser obrigatório. Além dos açúcares, também tem aqui que passa a ser obrigatório, não, mas que vai continuar sendo obrigatório. Qualquer outro, na tabela nutricional, né? Qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de alegação nutricional, de alegações de propriedades funcionais ou de alegação de propriedades de saúde. Então, sempre que eu fizer uma INC ou uma alegação funcional ou uma alegação de propriedade de saúde, eu vou ter que colocar o objeto dessas alegações também na minha tabela nutricional. Então, isso já acontece com as INCs, né? Então, hoje, qualquer coisa sobre a qual eu faço uma INC, eu tenho que colocar na tabela nutricional, mas vai passar a ter essa exigência sobre as propriedades funcionais e propriedades de saúde também. Aí, eu também vou precisar colocar na tabela nutricional qualquer outro nutriente adicionado ao alimento cuja quantidade por porção seja igual ou maior do que 5% do respectivo valor diário recomendado, definido lá no anexo. Então, eu vou precisar colocar qualquer outro nutriente que eu adicione em uma quantidade que seja de pelo menos 5%, tá? Hoje isso é opcional, eu posso fazer... eu posso colocar na minha tabela nutricional vitaminas e minerais que eu tenha adicionado ou que o meu produto tenha naturalmente mesmo, desde que ele esteja presente em uma quantidade de pelo menos 5% por porção, 5% do VDR por porção. E agora tá aqui no item de deve conter, tá? Então, vou ter que colocar, minha tabela deve conter a quantidade de qualquer outro nutriente que seja adicionado numa quantidade que passe de 5% do VDR por porção. Aqui, agora, né, quando a gente for ler essa tabela nutricional, essas legislações sobre informação nutricional, vai ser muito importante a gente entender se a gente vai precisar declarar as informações referentes à porção ou a 100 gramas, porque essa é outra mudança. Agora, isso tem a ver até com o padrão que eu vou falar. Já vou falar agora, né? Porque daí aqui tem algumas outras coisas mais específicas, mas eu não vou entrar em nada específico, como por exemplo, no caso de alimentos para fins especiais, a tabela de informação nutricional, eu não vou entrar nesses casos específicos, tipo alimentos para fins especiais, suplementos e tal, porque isso é uma coisa que talvez possa mudar, essa especificação, tá? E como eu quero tratar aqui de forma mais geral. Então, de forma geral, a gente vai precisar ter as 8 informações que a gente já tem hoje, né? Valor energético, carboidrato, proteína e tal.
Aí, abaixo de carboidratos, agora vai passar a ter açúcares totais e açúcares adicionados. E aí vai ser obrigatório também que eu coloque qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de alegação de informação nutricional, propriedade funcional ou propriedade de saúde, e também qualquer outro nutriente que eu adicione no meu alimento em quantidade maior do que 5% do VDR por porção. Tá? Então essas são as novas informações obrigatórias que a gente vai passar a ter na tabela nutricional. Peraí, só para concluir ainda nesse assunto das informações agora que serão obrigatórias, hoje em dia, depois que eu declaro os 8 obrigatórios, então valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibra e sódio, para baixo de sódio, a gente não tem mais uma ordem. Então, se eu quiser declarar vitamina A, C e E, não importa se eu vou declarar, tipo, vitamina E, vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina C, vitamina A e vitamina E. Não, essa ordem não existe, desde que elas estejam depois do sódio. Porque as 8 principais informações têm o lugar certinho onde elas têm que estar, né? Açúcares vão sempre entrar abaixo de carboidratos, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol entram abaixo de gorduras também. Mas esse restante de minerais e vitaminas não tem ordem. E agora vai passar a ter ordem. Então, eu vou poder colocar os ômegas na tabela nutricional, como o ômega 9, ômega 6 e ômega 3. E aí, gente, vai ter ordem. Então, eu vou ter que obrigatoriamente colocar primeiro vitamina A, depois vitamina D, depois vitamina E, depois vitamina K, depois vitamina C, depois riboflavina, cálcio, cloro, cromo. Tem a ordem certinha que eu vou ter que seguir. Então, claro que eu não vou ter que declarar todas as vitaminas e minerais, e ficar colocando 0, mas sempre que eu for declarar, eu tenho que seguir a ordem. Então, tipo, hoje, se eu tivesse, de novo, vitamina A, vitamina C e vitamina E para declarar, eu teria que obrigatoriamente colocar primeiro vitamina A, depois vitamina E e depois vitamina C. Essa vai ser a ordem correta, tá? Aqui na proposta da instrução normativa, que é a proposta 708, essa ordem tá no anexo 2. Então, o anexo 2 trata de nomes, ordens e unidades de medida para declaração da tabela de informação nutricional. Então, fica muito claro que a gente tem que seguir esse nome, essa ordem e essa unidade de medida, né? Então, a Alane falou que tá em consulta pública. Não tá mais em consulta pública também, tá? Então, é como se a gente estivesse no limbo. A consulta pública já acabou, não tem mais como contribuir, mas também não está em vigor porque a diretoria colegiada da Anvisa ainda não aprovou. Então, tá nesse meio termo. Não tem mais a consulta pública, a gente consegue acessar o documento, que é o que eu tô vendo aqui, mas não tem mais como contribuir, ela não tá aberta. Mas a Anvisa também ainda não colocou em vigor, então a gente tá esperando esse ok da Anvisa e tá esperando entrar em vigor. Acredito que esse ano entre em vigor, mas tem que ver o prazo que eles vão dar para adequação. Deixa eu ver se eu rolar aqui, eles falam. Normalmente isso vem bem no finzinho, né? Então tá escrito assim, ó. Fica estabelecido prazo de 18 meses, né, 1 ano e meio, para adequação dos produtos que já se encontram no mercado na data de entrada em vigor dessa resolução. Então, os produtos que já estão no mercado, quando isso aqui entrar em vigor, tem 18 meses para se adequar. Os produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial e ao serviço de alimentação tem que se adequar já a partir de quando entrar em vigor. E os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim do prazo de validade. Então, se você tem um produto que seguia antes, você pode comercializar ele até o fim do prazo de validade. Durante o prazo de 30 meses após a entrada em vigor dessa resolução, a aplicação do artigo 17 poderá ser realizada. É porque vai ter um prazo diferente para adequação da rotulagem frontal e a resolução inteira vai entrar em vigor após 1 ano da publicação.
Então vão ter vários prazos aí, mas são prazos, acho que relativamente ok pra gente pra gente se adequar, entender. Mas é por isso que eu falo, é por isso que é importante a gente já tá de olho no que tá acontecendo agora, já ler a proposta, já estudando, vendo o que entendeu, o que não entendeu, pra não ser pego de surpresa a hora que entrar em vigor. Você acha que não haverá confusão com relação a açúcar total e açúcar adicionado? Eu acho que tem confusão em tudo. Eu acho que as pessoas sempre se confundem com tudo. Mas eu não sei. Pra mim o conceito é muito claro. Então, assim, não acho que é uma coisa que deva causar grandes confusões de verdade. Mas confusão sempre vai ter, né? O pessoal escreve traços até hoje na declaração de alergênicos, não vai confundir açúcar adicionado com açúcar total? Acontece. Então, aqui no anexo 10, a gente vai ter os novos modelos Ai, meu Deus. A gente vai ter os novos modelos para a tabela nutricional. Então, o modelo que a gente conhece hoje não vai existir mais. Por quê? Porque agora a gente vai, inclusive, ter que passar a declarar a tabela nutricional, tanto para uma porção de 100 gramas, quanto para a porção estabelecida na tabela de porções. Isso eu acho que é uma coisa que vai dar mais confusão do que o açúcar adicionado ou o açúcar total, porque assim, já dá confusão hoje essa questão de porção, medida caseira e não sei o que, agora ainda vai ter mais a informação da composição por 100 gramas, então pensa. Me perguntaram sobre o valor, a porcentagem de VD, né? A porcentagem de VD, se eu não me engano, continua por porção. Faz mais sentido, porque... Mas eu vou ver onde isso está escrito. Porque se você for colocar a porcentagem de VD por 100 gramas... Não, tem nada a ver com o que eu pensei. Esquece. Deixa eu ver aqui se eu acho. Né? O VD vai ser por porção ainda. Gente, agora tem até umas definições aqui, ó. Tipo, para nutrientes que não possuem VDR definidos, a porcentagem de VD não deve ser declarada. Que é tipo uma coisa que hoje a gente coloca 2 asteriscos. Na verdade, a legislação nem fala sobre esses 2 asteriscos, se a gente prestar atenção, né? Mas aqui já tá falando, ó, para nutrientes que não possuírem o VDR definido, a porcentagem de VD não pode ser declarada, então não é pra declarar nada. Aí aqui outra dúvida que aparece, e quando o VDR é 0, eu coloco 0, eu escrevo 0, eu deixo em branco, o que eu faço? Quando a quantidade de valor energético ou do nutriente não for significativa, o VDR deve ser declarado como 0. No caso de embalagens individuais, a declaração deve ser realizada com base na embalagem individual. A declaração das quantidades na tabela de informação nutricional deve ser realizada adicionalmente em percentual de valores diários, determinada com base no VDR definido no anexo tal, do que vier a ser a nova instrução normativa. Com base nas quantidades de nutrientes arredondados declarado na porção do alimento. Então, sim, o VDR vai ser por porção ainda, tá? Não vai ser relacionado a 100 gramas. A Cris falou, andei perguntando em alguns laboratórios e eles não sabem, dizem o que é açúcar adicionado. Ah, tá, eles não sabem dizer o que é açúcar adicionado, mas é que assim, o laboratório não tem como fazer uma análise, tipo assim, mandar lá o seu produto, você manda um suco adoçado, ele não tem como falar, olha, aqui tem tanto de açúcar total e tanto de açúcar adicionado. O que você vai ter que fazer é pedir análise para quantificar e definir o açúcar. Então, olha, eu quero saber quanto tem de açúcares totais, isso eles fazem, essa análise. E aí eu quero saber também quanto tem de sacarose, que foi o açúcar que eu adicionei.
entendeu? Mas como a Marielle estava falando ontem também, por exemplo, a Eurofins tem análise de autenticidade. Então, nessa análise de autenticidade, eles conseguem saber se foi adicionado. Mas daí eu não sei se eles quantificam, enfim, não sei como funciona. Mas hoje, do que eu conheço de análise, eu penso que teria que ser feita esse tipo de análise. Uma análise para açúcares totais, e aí você pede para quantificar um açúcar determinado que foi o que você adicionou. Eu entendo assim, tá? A lactose presente no leite adicionado nos alimentos é considerado açúcar adicionado? Não, Tainá, eu li lá no começo, na proposta 707, tem também a definição. Ó lá, a importância de ver definição, que eu sempre falo. Então, se você vier aqui na definição de açúcar adicionado, ele fala aqui, ó. Então, com exceção, né? Tipo, o que não vai ser considerado açúcar adicionado? Polióis, açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento enzimático, açúcares naturalmente presentes em vegetais inteiros, em pedaços em pods e tratados e em polpas, purês, pastas, sucos concentrados de vegetais. Ah, não, falou do leite, olha só, falou de suco e vegetal só. Olha aí uma falha. E aí? Partindo do princípio de que o açúcar que contém naturalmente em vegetais e em frutas não conta como açúcar adicionado, eu acredito que lactose também não vai contar. Ainda mais que a lactose não é um açúcar que tem o sabor doce. Então, tipo assim, a lactose ela não vai ser adicionada para adoçar, que é toda a questão envolvida aqui no açúcar adicionado, né? Então, eu acredito que não. Eu acredito que a lactose do leite não conte como açúcar adicionado. Mas foi uma ótima questão, porque eles trataram aqui de vegetais e de frutas e não trataram de outros alimentos que têm lactose naturalmente. Que tem lactose não, que tem açúcar naturalmente, como é o caso do leite e da lactose. Esses açúcares da fermentação, consideraria do iogurte também? Eu acredito que sim, viu, Beth? Açúcares adicionados. Açúcares adicionados consumidos pela fermentação. Então, não especificou qual fermentação. Eu acredito que pela fermentação do iogurte entre em fermentação. Se ele for consumido, acho que não entra não. Pelo que eu entendo aqui, não entra não. Padrões. Então, gente, hoje o que a gente tem? O modelo vertical A, que é o modelo mais conhecido. O modelo... Não é vertical, né? É que eu li vertical aqui e falei vertical. Eu vou até abrir aqui a RDC 360, porque daí a gente compara os modelos que a gente tem hoje com os modelos que a gente vai passar a ter, ao que tudo indica. É modelo vertical mesmo. Modelo vertical A. Então, ó, vou tirar aqui. Vamos virar a tela. Aqui. Isso é o que a gente tem hoje, né? Esse é o modelo vertical A, que é o mais comum. Então, escreve informação nutricional aqui em cima, põe a porção, quantidade por porção, tal, declara tudo bonitinho. Aqui que eu tava falando, ó, que não tem os 2 asteriscos, tá escrito só não declarar, não é pra pôr nada, não é pra pôr 2 asteriscos, tracinhos, 0, nada, só não põe nada. Aí a gente tem também o modelo vertical B, né, que acontece quando a gente não tem muito espaço assim na vertical, a gente divide ele. Então, esse aqui não é o mais comum de todos, mas ele existe e é ok. E aí, a gente tem também o modelo linear, que é esse aqui, como se a gente não faz tabela, né? A gente escreve tudo em textinho. E que pode ser usado só quando não tiver espaço para usar nenhuma dessas 2 tabelas. Então, o modelo linear não tá aí pra você usar a hora que quiser, né? É só a hora que não der pra colocar nenhum desses 2. Deixa eu ver aqui o que tem.
Hoje eu uso o composto lácteo, que tem em sua composição vários tipos de açúcar adicionado, como maltodestrina. Nesse caso, tem que declarar açúcar adicionado na tabela nutricional? Sim, nesse caso eu entendo que sim. Porque você está colocando um ingrediente que tem açúcar adicionado. E ele fala aqui sobre ingrediente com açúcar adicionado. Gente, eu fico falando, eu fico até cansado. O Ayrton falou: alguns adoçantes em pó usam lactose como veículo. Essa deve entrar como açúcar adicionado? Ayrton, nesse caso eu entendo que sim, viu? Inclusive, eu nunca entendi de verdade adoçante que usar açúcar ou malto como veículo, né? Porque, enfim. Mas eu entendo que nesse caso sim, porque lactose é um açúcar, é um disacarídeo que foi utilizado como ingrediente. Então, a meu ver, pelo conceito, pela definição ali, sim. E aí tá, então esses são os padrões, os modelos que a gente tem hoje. E aí, isso é o que a gente vai passar a ter. Então, esse é o modelo vertical. Então, olha só, a gente vai escrever informação nutricional. Aí aqui a gente vai ter que colocar quantas porções tem na embalagem. Então, tipo assim, gente, pela tabela de porções, uma porção de pão é de 50 gramas, certo? Se eu tô comercializando um pão de 300 gramas, eu vou ter que colocar aqui, porção por embalagem, 6. Porque aqui no porção vai ter 50 gramas. A medida caseira vai ser fatia ou unidade, no caso do pão. Vamos supor que eu tô falando de bisnaguinha, tá? Que bisnaguinha é um pão que a gente pode vender por unidade, né? Então, eu tenho um pacotinho de 300 gramas de bisnaguinha. Então, eu vou colocar aqui, porção por embalagem, 6, porção de 50 gramas e a medida caseira vai ser uma unidade. Vamos supor que cada bisnaguinha tem 50 gramas. Então, aqui, uma unidade. Aí, eu venho aqui e vou declarar a minha composição nutricional de bisnaguinha por 100 gramas. Vou colocar todos aqui, ó, tá vendo? Já tenho açúcares totais e os açúcares adicionados aqui. Vou colocar a minha composição por porção, então nesse caso aqui 50 gramas. E vou colocar a porcentagem de VD aqui, referente à porção, não a 100 gramas, tá? Referente à porção. O que acontece aqui, gente? Eles definiram porcentagem de VD para açúcares e para gorduras trans também. Então, agora não vai ter mais essa de, gorduras trans não tem. Agora tem sim. Eu vou até procurar aqui. Valores diários de VD, tá no anexo 8. Então, vamos lá no anexo 8. Como eu disse, gente, essa proposta de instrução normativa aqui é basicamente só anexo, tá? Então, o que vão ser os nossos valores de VDR, né? Valor diário recomendado de cada coisa. Valor energético continua 2.000 calorias, como é hoje. Carboidratos continua 300 gramas, como é hoje. Aí, eles definiram para açúcares adicionados. Então, o VDR de açúcar adicionado vai ser 50 gramas. Proteínas, que hoje é 75, aqui passa para 50. Gorduras totais, que hoje é 55, aqui passa para 65. Gorduras saturadas, se eu não me engano, hoje é 22 e aqui tá 20. Aí eles definiram para gorduras trans, que hoje a gente não tem. Aqui tá 2 gramas. Aí eles definiram também para monoinsaturadas e para poliinsaturadas, que ficou 20, igual para saturadas. Definiram também para ômega 6 e ômega 3, definiram para colesterol, fibras continua 25, sódio, que hoje é 2.400, aqui passa para 2.000, tá? E aí tem aqui também das vitaminas e dos minerais. E definiram potássio, gente, que hoje a gente não tem a definição do VDR de potássio, mas agora definiram para 3.500 miligramas, tá? Então, a gente tem essas novas, esses novos valores de VDR.
E açúcares adicionados e gorduras trans tiveram seu VDR definido, assim como potássio também. Então aqui o vertical que a gente estava vendo, aí vai ter esse horizontal, né, que vai ficar mais de ladinho, mas são as mesmas informações, porções por embalagem, o tamanho da porção, e aí declara as informações por 100 gramas por porção e coloca o valor de VDR referente à porção. Aqui, quando tem simplificado, né, que quando a gente usa esse não contém quantidades significativas. Só que agora, gente, antes, deixa eu virar pra mim de novo. Hoje em dia, a gente já pode usar essa versão simplificada, que é quando a gente tem algum dos nutrientes que o valor seja zero ou que seja não significativo. Então, a gente não precisa declarar, a gente pode tirar ele e depois escrever. Contém quantidades não significativas de. E hoje a gente pode fazer isso com qualquer nutriente ou valor energético. Então, basta que eu não tenha para que eu possa escrever, não contém quantidades significativas de tal coisa. Então, vamos supor que eu tenho 0 de fibra, eu posso tirar a fibra e depois só escrever, contém quantidades não significativas de fibra. Para mim não faz muito sentido, porque na verdade essa questão da quantidade significativa de tirar da tabela e depois escrever é para você ganhar um pouco de espaço, né? E aí, quando você vai, tipo, escrever contém quantidades não significativas de fibra alimentar, para mim ocupa mais espaço do que colocar a fibra na tabela e fazer tudo certinho. Mas agora tem um limite. Então, eu não lembro se são 3 ou 4. Deixa eu ver. Não significa. Os modelos simplificados somente podem ser utilizados nos casos em que pelo menos 4 nutrientes ou valor energético estiverem presentes em quantidades não significativa por 100 gramas ou mililitros e por porção. Então, além de eu precisar ter 4 dos nutrientes ou o valor energético e mais 3 nutrientes como não significativo, então além de eu ter esse valor, ele precisa ser não significativo tanto por 100 gramas quanto por porção, tá? Então, tipo, no caso de um suco, que a porção é de 200 ml, eu preciso que seja não significativo tanto na porção de 200 ml, e aí, consequentemente, ele vai ser também por 100 ml, que eu vou ter que declarar aqui. E no caso do pão, que a porção é de 50 gramas, eu preciso que ele seja tanto na porção de 50 gramas, quanto também na quantidade de 100 gramas. Então, tem que ser não significativo nos dois. Ele tem que ser 0 nos dois. E eu preciso ter pelo menos 4 itens da minha tabela como não significativos para eu poder usar essa declaração simplificada e poder escrever aqui. Não contém quantidades significativas de... Aí aqui no caso eles colocaram gorduras saturadas, gorduras trans, fibra, açúcares e sódio. Aqui tem até mais, né? Tem 5. Mas enfim. Aí essa seria a versão simplificada do modelo vertical e essa a versão simplificada do modelo horizontal. Aqui também, gente, tem o modelo agregado, que é quando eu tenho mais de um produto. Então, caixa de bombom, por exemplo, que tem que fazer várias tabelas nutricionais, eles vão poder fazer assim agora, não vai precisar ter mais uma para cada um. Eu vou poder colocar, tipo, bombom 1, bombom 2, bombom 3 e declarar aqui na mesma. Então, vai ficar uma tabelona, mas enfim, né? Esses são os modelos. E aqui, ó, já tem outro anexo. Então, o que a gente pode... Que, inclusive, ó, são as regras de formatação. Então, olha aqui, o que a gente vai ter tudo por tamanho. E aí tem certinho qual é a fonte que a gente vai ter que usar, o espaçamento, a margem, olha aqui, margem superior, distância entre o título e a linha, espessura da linha. Então, vai ter um monte de regrinha de formatação para seguir, tá? E de acordo, inclusive, com, embalagem com superfície disponível para rotulagem de tal tamanho. Aí tem as especificações, aí, tipo, dos modelos. Então, gente, tem muita regrinha para seguir. Só que se a gente reparar aqui, ó, o que a gente não está vendo? Modelo linear.
Então, ao que tudo indica, acabou essa historinha de declaração de informação nutricional linear. Não tem mais, não tem aqui na proposta. Então, além da gente ter novos modelos de tabela, novas especificações, não tem mais o linear. Vamos ver o que vocês estão falando. A informação de que a embalagem com área de 100 centímetros quadrados não precisa de tabela nutricional, por mais que caiba horizontal. É verdadeira? Sim, é verdadeira. É só você ver lá na RDC 360, eles falam sobre isso lá nas exceções, que assim como as definições, as exceções são super importantes, eu também sempre falo isso. A Camila falou, ovo in natura, que é ingrediente único, a porção é 50, terá que colocar 100 gramas também? Eu acho que sim, não tem exceção aqui. Eu não vi nada sobre exceção. Eu acho que sim, tá? Vamos ver, ingrediente único. Por pesquisa de palavra, sim, não tem. E eu não me lembro de ter visto essa exceção. Então, sim, o ovo vai ter que... ingredientes únicos também vão ter que seguir isso. Ah, Cris. Nossa, Aline, para os produtos zero adição de açúcar. Gente, açucarês. Sempre açucarês, tá? Zero adição de açucarês. Que levam edulcorantes que usam maltodestrina como veículo. Não vai poder, então? Cris. Vamos ver aqui. Zero adição. Tá escrito sem adição. Produto atende aos critérios estabelecidos para o tributo nutricional sem adição de açúcares. X, V e I. Cadê este anexo? Açúcares sem adição. O alimento não contém açúcares adicionados e o alimento não contém ingredientes que contenham açúcares adicionados e o alimento não contém ingredientes que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos com o intuito de conferir sabor doce. Não é utilizado nenhum meio durante o processamento, enzima tal, para aumentar o conteúdo de açúcar. O alimento de referência é elaborado com açúcar. Me parece ser o mesmo caso de hoje. Mas como maltodestrina agora é considerado açúcar adicionado e hoje não é, talvez esses adoçantes que usam maltodestrina como veículo vão entrar aqui em ingredientes que contenham açúcares adicionados. Então é uma coisa para ficar de olho, sim. Eu entendo aqui pelas definições que ingredientes com maltodestrina vão ser ingredientes com açúcares adicionados, tá? A Aline falou que lá na Europa a tabela já funciona nesse sistema. Eles se espelharam mesmo. 100 gramas e porção e os açúcares, né? O VD de sódio vai ficar ainda mais nas alturas. Não, sim, a porcentagem sim, mas porque reduziu o que é o recomendado diário. Gente, o valor diário recomendado, né? Então, se você não reduzir o sódio, sim, o seu percentual vai ficar mais alto, com certeza. Boa noite, você tem previsão para realizar o curso de rotulagem nutricional? Rafaela, eu não dou curso de rotulagem nutricional, eu tenho vida de rotulagem, mas é rotulagem geral. Rotulagem nutricional está dentro da rotulagem geral. Inclusive, gente, alunos do Vida de Rotulagem, que eu já vi vocês por aí, assim que isso aqui entrar em vigor, já vai ter aula sobre isso lá no curso, tá? Todos vão poder acessar, então fiquem tranquilos quanto a isso também. Se for adicionado açúcar invertido, deve-se fazer análise referente à glicose, frutose e sacarose. Aí a Camila falou, nossa, mas e quem tem produto com pouco espaço?
Não sei. Essa é uma das coisas que eu acho que pode mudar. Talvez eles voltem com a opção do linear, talvez definam um tamanho de embalagem para quando você vai poder usar o linear, porque hoje é só assim, só pode usar se não couber, tá? Mas quem que define se coube ou não? Porque assim, o fato de eu usar uma imagem gigante, colocar vários textos não obrigatórios, não quer dizer que não coube, só quer dizer que não foi minha prioridade, entendeu? Então isso não justifica usar o modelo linear. Agora, se você tem uma embalagem pequenininha, sei lá, se isso aqui fosse uma embalagem de qualquer coisa, não daria pra eu colocar uma tabela nutricional ali, daí eu poderia usar o linear. Então, talvez eles voltem com a opção do linear e com definições mais claras de quando a gente pode usar. Não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que sim, tá? A Patrícia falou que na agenda regulatória da Anvisa ficou pro segundo semestre. Imaginei, porque também já estamos em maio, né? Se não pautaram até agora, eu acredito que só depois de junho mesmo. Então, gente, esses são os novos modelos, a gente precisa ficar de olho, lembrando que eu mostrei ali que vão ter várias especificações, tipo de fonte, espessura de linha, qual distância que tem que ter entre uma coisa e outra, então a gente vai ter que seguir todos esses critérios. E por fim, a gente tem a tão falada e o que motivou, que carregou basicamente essa revolução na informação nutricional nas costas. A gente tem aqui a rotulagem nutricional frontal, que no fim, indo contra tudo que a gente achava, ficou o modelo de lupa. Cadê a lupa aqui para eu mostrar para vocês? Estavam falando de semáforo, aí falaram dos triângulos pretos, daquela outra... era um hexágono preto. E no fim, surpreendendo todo mundo, veio a proposta do modelo de lupa. Isso é uma coisa que sempre me perguntam também. Aline, o que você acha do modelo de lupa? Você preferia semáforo? Você preferia o quê? Gente, eu sinceramente, assim, não sei se faz muita diferença. De verdade, assim, a meu ver, não sei se um semáforo chamaria mais atenção, se a lupa chama mais atenção. Eu, na verdade, queria que fossem triângulos pretos por uma questão de estética, era o que eu achava que ia ficar mais bonito no rótulo. Mas, entre lupa e semáforo, por mim, tanto faz mesmo. Então, esse é o modelo de lupa que a gente vai ter que usar. E o que é importante a gente saber aqui, gente, as informações vão ter sempre o lugar definido, tá? Então, o primeiro sempre vai ser açúcar adicionado, o segundo sempre vai ser gordura saturada e o terceiro sempre vai ser sódio. Então, eles até mostram aqui, ó. Em um caso onde não seja alto em sódio, eu só deixo em branco. Em um caso onde seja alto em açúcar adicionado e sódio, mas não em gordura saturada, deixo em branco. Então, você vai deixando os espacinhos em branco conforme o caso, mas as outras informações vão estar sempre no mesmo local, tá? Essa imagem a gente vai ter que colocar na frente, né? Claro, no painel frontal, afinal de contas é uma informação nutricional frontal. Então, ele vai ficar ali no painel principal. Na parte superior, então da metade do rótulo para cima, ele tem que estar e não pode ter nenhuma informação perto, ele tem que estar meio isolado, não pode ter desenho por cima, nem nada, para ficar bem claro, né? Esqueci o nome de quem falou que lá na Europa já segue esse padrão de declarar tanto por porção quanto por 100 gramas e os açúcares. Em alguns lugares da Europa também já se usa informação nutricional frontal. Você que estava falando disso, qual é o modelo que usa aí? Aonde você tá? Usa esse modelo e qual que é? Porque lá no Chile tem, eu acho que são hexágonos, né, na frente. Se eu não me engano, no Reino Unido é o semáforo. Mas assim, gente, isso aqui é para chamar a atenção do consumidor, né? Para prestar mais atenção na composição dos produtos, vai dar um choque de início, mas eu acho que as pessoas também tendem a acostumar e passar a ignorar essa lupa, tá? Com o tempo. Só acho polêmicas. Eu adoro fazer uma polêmica aqui na live. Eu não posso passar uma live ilesa sem falar uma coisa polêmica, mas tamo aí pra isso.
Aline, essa semana me perguntaram da nova legislação de açúcar. Eu fiquei boiando. Você sabe algo sobre? De redução de açúcares. Cara, como isso? Cara, super óbvio, super íntima. Patrícia. Como isso não tem tanto a ver com rotulagem, eu não sei te dizer qual é a legislação nem em que pé ela tá, de verdade, assim. Não sei, mas eu. Vou ver se eu acho rapidão. Legislação, redução de açúcares. Era uma pesquisa muito rápida, assim, não achei de cara qual que é, não sei te dizer. Mas se você procurar no site da Anvisa, com certeza você acha, com certeza. Se ainda é uma consulta pública, se ainda é um projeto, eu acho que não foi aprovado ainda, não sei dizer. O de gordura trans já foi aprovada. A redução é de extinguir em até 2 anos, se eu não me engano. Acho que até o fim de 2021. Extinguir gordura trans industrial dos alimentos. Então, isso sim está em vigor, isso implica um pouquinho em rotulagem, sim, de produtos para fins industriais, mas esse sim eu sei que está em vigor, que já está rolando, mas o de açúcares, de verdade, agora eu não sei te dizer. A Fernanda falou que acha o semáforo bem didático para o consumidor. O semáforo era o que eu menos gostava, Fernanda, sabia? Eu acho super confuso, super confuso. Eu acho que dá para dar uma coisa errada nesse semáforo, era um pulo. A Cris perguntou, a lupa deve estar na embalagem mesmo que não atenda nenhum dos 3 números? Não, nenhum dos 3 nutrientes? Não, só se tiver um. A Ana Luz falou que concorda que tanto faz lupa ou semáforo. A Aline se pronunciou. Não, Aline. É a Aline também. Não, Aline. Aqui em Portugal ainda não há legislação sobre lupa no rótulo frontal. Ah, tá. É que eu sei que alguns países da Europa têm. Eu sei que, na verdade, eu sei que o Reino Unido tem, se eu não me engano, é semáforo. Eu sei que o Chile tem também, se eu não me engano, o Canadá tem também. Então já tá tendo esse movimento aí. Mas, gente, assim, ó, vou falar por experiência própria, tá? Eu estive no Chile há um tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos atrás, quando não era ainda nem um pouco falado, assim, tanto de rotulagem frontal aqui no Brasil. E eu não sabia que no Chile tinha, não era uma informação que eu tinha. Eu acho que faz até mais de 3 anos, talvez, que eu estive lá. Enfim, a data não importa. Não se falava muito disso aqui no Brasil ainda e eu não sabia que o Chile tinha. E aí, quando eu entrei a primeira vez num supermercado lá, isso me chamou muita atenção, porque lá são coisinhas pretas na frente do rótulo falando, isso aqui tem muito açúcar, tem muita gordura e tal. Só que, tipo assim, tem num chocolate, tá? Você sabe que chocolate tem muito açúcar, muita gordura. Num biscoito recheado, tá bom, eu sei que tem. Só que, tipo assim, dá um choquezinho mesmo. Você fica meio, cara, talvez eu não queira comprar uma coisa que tá gritando na minha cara que tem muito açúcar e muita gordura. Mas, assim, ó, eu dentro do mercado, meia hora depois, já não tava ligando mais, tava comprando o que eu queria. Então, não sei até que ponto funciona, mas também não acho ruim. Não vai funcionar ao contrário, tipo, acho que não vai ser ruim. A Júlia falou que no Canadá ainda não foi aprovado também. Então, tem todo um movimento para essa rotulagem nutricional frontal e vamos ver de qual que é, né? Gente, já passou de novo 1 hora, essa hora da live passa voando. O Instagram já tá contando aqui meus minutos finais. Então, espero que tenha ficado claro esses pontos que eu queria abordar aqui. Eu sugiro que todo mundo dê uma olhada nessas 2 consultas públicas da Anvisa, apesar de não estar mais aberta para proposta, acho que a gente já pode ir se inteirando do que está acontecendo, certo? Proposta pública, consulta pública 707, 708 e já vamos olhando, mas sempre tendo em mente que nada disso tem em vigor e de que coisas podem mudar, certo? Vocês mandaram mensagem aqui. Quando você se depara com o ingrediente, você acha que é açúcar e gordura com o nome... Tá, li rápido, mas entendi o que você quis dizer. E a Cris falou que a Anvisa fez um trabalho de pesquisa extensa sobre qual modelo de rotulagem frontal usar.
A cor preta eles disseram que aqui no Brasil seria considerado um produto ruim. Tipo, que você pode morrer. Entendo. Eu preferia triângulos pretos apenas por estética no rótulo. Só por isso. Eu acho que a informação vai chegar no consumidor de qualquer forma. Gente, é isso. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas, beleza? E depois vai pro YouTube. 10 segundos, um beijo, boa noite pra vocês, bom fim de semana. A gente se vê aqui de novo na segunda, tá bom? Não é nova legislação ainda, Kátia. É consulta pública de 707, 708. Beijo!